Jeremias capítulo 7, versículo a partir do 1. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a misericórdia de um profeta. Capítulo 7 diz: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais pelas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Amém? Pode sentar. Eu sempre falo, eu tenho esse cuidado sempre de falar sobre o que é a vontade de Deus, sobre como Deus usa o profeta, sobre o que nós precisamos fazer. Eu acho que, se for olhar minhas mensagens lá, acho que a grande maioria delas, elas vêm sobre essa questão de santidade, de obediência, porque eu creio nisso. Amém. Eu creio, eu entendo que Deus, Ele pode, quer trabalhar na nossa vida, mas Ele quer um posicionamento da nossa parte. Nessa época aqui, do livro do profeta Jeremias, especificamente essa palavra, o povo estava indo para o cativeiro por causa do pecado. E aí Deus faz um chamado para o povo. Deus fala com cada um: olha, eu quero que vocês tenham direito o caminho de vocês. Eu quero que vocês não façam maldade, não oprimam o teu próximo, não derramem sangue inocente. Eu quero que vocês sejam justos um para com o outro. E é aquilo que nós sabemos que Deus quer para a nossa vida hoje. O que Deus falou com o povo ali, Deus continua falando para cada um de nós, no decorrer dos séculos, através dessa própria palavra, através dos profetas que Deus levanta. Mas como naquela época, hoje acontece uma coisa igual. É aquele profeta que só profetiza a vitória, né? Eu fico observando assim, claro que você deve ter palavras encorajadoras, que deve mostrar, né, que no plano de Deus para o homem, mas muitas vezes o plano fica perdido. As pessoas recebem só aquela palavra: não, Deus vai te dar vitória. Peraí, a vitória está condicionada à obediência. A vitória é dada por Deus, aquela que não acrescenta dores, aquela prosperidade, aquela alegria, ela vem de Deus para aqueles que estão em obediência, para aqueles que se sujeitam. Esse é o plano do Senhor. Não que o homem possa andar, fazer tudo o que ele quiser fazer e Deus vai abençoando tudo, porque Deus é muito bonzinho. Então Deus aqui, Ele fala com o povo de Israel, e Ele fala através do profeta Jeremias, que era para ele endireitarem os caminhos. E então o Senhor haveria de abençoá-los e fixá-los ali em Jerusalém, e dali não serem tirados. Esse era o desejo do Senhor, que o povo obedecesse e permanecesse na sua terra. Mas o povo se rebela, o povo se afasta dos caminhos do Senhor, peca e fala: olha, para que eu preciso obedecer? Eu tenho um profeta aqui que fala que eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, idolatrando outros deuses, oferecendo ofertas a outros deuses. Eu estou aqui pegando e emprestando dinheiro, porque a agiota não é só hoje não. Naquela época a Bíblia fala que muitos pegaram dinheiro com usura, emprestavam dinheiro aos seus irmãos com usura, sem agiotagem. Já tinha naquela época. Então todos esses males já tinha naquela época, e a gente vê hoje de novo. E tinha também homens de Deus que falavam a palavra, como Jeremias, como Isaías, como Amós, como Abacuque, Sofonias, Naum, Ageu, um monte deles. Tinha homens de Deus ali entregando a palavra, tinha mulheres de Deus também, mas tinha também os falsos profetas. E é mais fácil as pessoas muitas vezes crerem no falso profeta. É mais fácil crer naquele que diz que vai ficar tudo bem, mesmo que tudo esteja ruim, mas eu quero alguém que diga que vai ficar bem. É a natureza humana que deseja isso.
E nós muitas vezes não temos o discernimento para nos voltarmos para o Senhor e buscar de verdade aquilo que é a vontade de Deus. Aí mesmo no capítulo 7, no verso 14, diz assim: farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiai, que é este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a nação de Efraim. O povo começa a pecar e Deus fala: eu vou fazer tudo isso, eu vou tirar vocês. Do jeito que eu fiz com Israel, que eu tirei da minha presença, eu vou tirar vocês também. E aí entra um assunto que eu quero falar acerca da misericórdia do profeta. No versículo 16, o Senhor fala com o profeta Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não vou te ouvir, Jeremias. Você não vai orar por esse povo, você não vai levantar clamor, você não vai chorar por esse povo. Você só fala isso para alguém que você sabe que faz. Se eu sei que a pessoa não está nem aí para o outro, eu vou falar: não chora por ele não. Não, quem te fala que eu estou chorando? Não olha por ele não. Quem te fala que eu estou orando? Não quero nem saber. Não, Deus sabia que o profeta estava orando, estava chorando por causa do pecado do povo. E aí o Senhor fala com ele: não chore, não levante clamor por ele. Eu não vou te ouvir, Jeremias. Vocês acham que Jeremias obedeceu? Pastor, a gente não tem que obedecer a Deus? Deus fala que a gente não tem que obedecer? Mas um profeta é um homem que tem o coração segundo o coração de Deus. E ele entende o que Deus está querendo naquele momento, o que Deus está falando naquele momento. Então, Deus dá uma ordem para ele. E ele explica no verso 17: não vês tu o que eles andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a Deus, a chamada Rainha dos Céus. Eles estão provocando a minha ira, Jeremias. Vamos seguir mais um pouquinho ainda aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 21. Jeremias, Deus tinha falado para ele não orar. E no versículo 21, olha Jeremias: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque pois não teve lugar a cura da filha do meu povo. O meu povo está ferido. O meu povo, Israel, está ferido. Judá está ferido. E ele estava ali de luto. Deus mandou ele não orar mais, mas ele estava ali quebrantado na presença do Senhor por causa da ferida da filha do meu povo. Nós vemos hoje uma geração arrogante. Esse povo não quer nada com Deus. Tá, eu também não queria antes de me converter. Até que o Senhor falou no meu coração, eu também não queria. Quantos homens que já têm assassinato nas costas, têm estupro, têm um monte de pecado nas costas e se converteram? Eu já dei vários testemunhos aqui, nazistas que barbarizaram, torturaram, estupraram, mataram, e depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, muitos daqueles homens vieram se converter, vieram ter um encontro com Deus. Eu não sei qual é o tempo de cada um, mas se o Senhor chama um profeta, o que ele requer do profeta é que ele tenha misericórdia. Porque você não pode profetizar vitória na vida daquele que está ali cometendo a maldade se você não tiver misericórdia e não entender que ele é o escravo do diabo. Ontem eu estava conversando com uma mulher que se envolveu nas drogas, serva de Deus, se envolveu nas drogas, foi para o centro de recuperação, voltou e agora tem umas recaídas, e ela falou assim: você não sabe o que é a droga te chamando. Eu tive que dar a chave do meu irmão dali me trancar, porque eu queria ir para a rua usar droga. Você não sabe o que é o desespero, o que é você saber que o diabo está destruindo a tua vida e você não conseguir resistir.
E às vezes a gente olha para a pessoa e fala, essa aí você não quer nada. Já teve tantas oportunidades, mas você não quer nada. E a pessoa falando lá, lamentando, eu não consigo largar. Já passou por centro de recuperação mais de uma vez, mas não consigo largar. Centro de recuperação evangélico. E a luta ali. A mesma coisa você vê aqui com aquele povo de Jerusalém. Deus já tinha falado, enviado profetas, mataram profetas. E o povo estava ali no pecado. E Deus falando, não ora, Jeremias. Mas Jeremias fala, eu estou de luto. Se não é para eu orar, eu estou de luto. Eu estou quebrantado, eu não quero ver o meu povo nessa situação. E Deus fala para nós hoje, você não deve querer ver o teu familiar nessa situação. Você não deve querer ver o teu amigo, o teu colega de trabalho, o teu vizinho. Você não deve querer ver as pessoas nessa situação. Feridos, quebrantados, usados pelo diabo. Pessoas que o diabo está tripudiando, está bagunçando com a vida da pessoa. E você olha, ele é um rebelde, ele é burro, ele é um ignorante, ele é um filho do inferno. Você não tem misericórdia. Nós não temos misericórdia, falta misericórdia nas nossas vidas. Muitos enchem a boca e gostam de levantar a cabeça e dizer, eu sou o profeta de Deus. Não, o profeta de Deus, ele anda de luta, ele anda orando, ele anda buscando, ele anda se quebrantando pelas almas que estão perdidas. Você pode até sentir vontade de falar acerca de uma pessoa que te ofende, que te aflige, mas você vai falar com Deus, não é com o outro, não é amaldiçoando por aí, não. Você tem que falar com Deus, porque Deus pode fazer uma obra na vida dessa pessoa. E se ele não fizer, ele vai estar contas com Deus também. Capítulo 11. Como eu falei, a gente vai ficar só aqui no profeta Jeremias. Capítulo 11, no versículo 14. Deus fala novamente com ele. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Peraí. A Bíblia diz que todo aquele que clama, Deus ouve. E agora está dizendo, não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim. Deus está se contradizendo? Não. Aqui mesmo já explica, eu não ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Não adianta eu permanecer no pecado sem me arrepender e clamar. Se você se arrependeu do seu pecado e quer abandoná-lo e clama, Deus ouve. Mas se a pessoa permanece no pecado, permanece na maldade, permanece fazendo coisa errada, na hora da angústia vai clamar e Deus não vai ouvir. E é triste, né? É triste você olhar para uma pessoa que você ama e você saber que a pessoa não muda. Não muda, ela continua fazendo coisa errada. Mas Deus fala para Jeremias não orar. Mas Jeremias continua orando, né? Não ore, não peça por esse povo, não para de chorar por esse povo, ô Jeremias. Esse povo não quer nada, esse povo está cometendo pecado. Será que Deus estava tão irado assim com o povo? Estava, mas Deus estava irado com o pecado. Quem é pai, quem é mãe sabe, você tem que repreender, às vezes, a criança pequena. Porque se não corrigir quando é pequena, quando é grande, você vai ver o que está vendo por aí pela internet, aí os filhos batendo nos pais, xingando, gritando, arrancando os cabelos. Então, às vezes o pai, uma criança pequenininha, vai lá, você dá uns tapas na criança, e dói. Você fala, dói mais na mãe do que no filho. Pai, tu não vai corrigir não para tu ver. Não corrige não para tu ver se a mãe não vai buscar na delegacia. Corrigindo já é uma luta, porque depois sofre um monte de influência do mundo, de um monte de coisa. Então, Deus também precisa corrigir o seu povo. Mas Deus nos corrige porque Ele nos ama. O salmista fala lá no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado são duas coisas diferentes. Porque se fala que a vara ela é comprida, ela é reta, né? E o cajado ele tem aquela ponta curva. Então o pastor, quando a ovelha é muito rebelde e está toda hora fugindo, ele puxa ela com aquele coisa de cavalo. Muitas vezes ele precisa quebrar a pata da ovelha.
ela para de fugir, ele quebra a pata dela e aí ele vai ter que carregar ela no ombro. Enquanto ele carrega ela no ombro, ela absorve o cheiro dele e ela começa a conhecer melhor a voz, que está mais próxima dele o tempo todo até que haja a cura, e depois ela para de fugir, ela aprende a ficar com o rebanho. Há momentos em que o Senhor repreende de uma forma mais dura os seus. Por quê? Porque Ele quer que ele se apresente mais diante do Senhor, que ele aprenda a orar, que ele aprenda a ir para o joelho. Nós precisamos nos colocar cada vez mais perto de Deus. Orar, né, fazendo o Billy Graham, ore até que você e Deus se tornem íntimos. A gente ora um pouquinho e já acabou, não tem mais assunto para orar. Ele fala, ore até que você e Deus se tornem íntimos. Já pensou? Tem que orar. Mas peraí, como é que eu vou saber? Só você pode saber, porque Deus já está ali o tempo todo. Quando você começar a orar, que você sentir intimidade com Deus, você vai perceber que você agora está orando com mais facilidade, que a tua oração flui com mais naturalidade, que você tem assunto para falar com Deus. Porque às vezes você vai orar, está tão atribulado na tua cabeça, pensando em outras coisas, tão ansioso, tão envolvido com as coisas do mundo, que você ora preocupado com o relógio. Não, vou orar 15 minutos. Não deu ainda 15 minutos. Ou 15 minutos que não chega. Entendeu? Então você não está ligado na tua oração. Porque se você estiver ligado na tua oração, você passa. Você passa dos 15 minutos. Você passa dos 15 minutos do teu horário de expediente de trabalho. Você passa da hora quando você está conversando com alguém. Você passa da hora quando está mexendo na internet. Você sabe que já deu a hora, você precisa dormir, mas você passa 1, 2, 3 horas até. Você passa da hora quando você vai fazer um monte de coisas, quando você vai fazer uma tarefa dentro de casa. Mas por que a gente não pode passar da hora na hora de falar com Deus? Porque eu não posso passar da hora na hora que eu estou orando, que eu estou lendo a palavra, na hora que eu estou, que eu separei um tempo para adorar a Deus. Por que eu não posso passar da hora? Mas esse tempo é mais pesado. Eles falam assim, dá 2 horas, mas não dá uma. Então eu marquei ali 1 hora de oração. De repente está participando de um relógio de oração, você vai orar, e aí você não consegue orar. Quer uma orientação? Separe assuntos. Eu faço muito isso, então eu faço quando eu estou participando de algum relógio, eu já tenho no celular. Mas eu pegava e anotava, eu vou orar por quê? Eu vou orar pelo meu país, eu vou orar pela minha cidade, eu vou orar pelos governantes, eu vou orar pelos empresários, eu vou orar pela saúde pública que está terrível, eu vou orar pela educação, aí começo a orar apresentando os professores aqui das escolas da região, eu vou orar pela segurança pública, e aí eu vou apresentar os comandantes, eu vou apresentar as delegacias, eu vou apresentar, e aí você vai orando os carcereiros. E eu vou apresentar, eu vou orar pela minha igreja, quais são as atividades que tem na minha igreja, quem são as pessoas, anota o nome. Eu lembro quando eu assumi a mocidade, eu já falei isso aqui, quando eu assumi a mocidade da igreja, ninguém ia para a oração. Tinha tido um problema na igreja e tal, e a mocidade se afastou e o pastor entregou a mocidade da minha mão. Primeira reunião da mocidade. Vamos embora, 4 horas da tarde vai ter reunião aqui, que sempre era os horários da reunião, era domingo à tarde. Não tinha ninguém. Fiquei lá, não apareceu ninguém. Segunda semana, apareceu ninguém. Terceira semana, passou, não aparece ninguém. Vai orar, menina? Delicadinho que nem uma flor. Vai orar, menina? Tá bom. Então eu marquei a oração na outra semana, dobrei o joelho e fui orar. A reunião de oração era de 4 às 5, que seria a reunião da mocidade de 4 às 5, de 4 às 5 eu fiquei com o joelho dobrado. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, 2 jovens viram, ficaram com dó. Tadinha que Quitéria, tá orando sozinha, vamos lá orar com ela. E foram 2. Aí mais alguém viu e foi. E em pouco tempo a mocidade toda estava orando. Mas de 7 às 8 da manhã, todos os dias, eu estava com o nome de todos os jovens da igreja. Peguei nas fichas da igreja, peguei o nome de todos os jovens da igreja, estava com eles, todos eles de joelho, orando. De 7 às 8. Fazendo jejum várias vezes por semana. E todos os domingos eu estava ali, com ou sem os jovens, de joelho dobrado orando. Então, se você quer alguma coisa, você vai ter que orar, você vai ter que fazer a sua parte. Eu recebi aquela responsabilidade e eu tive que cumprir com ela.
Então nós temos que aprender isso. Nós não adianta ficar reclamando dos outros que não fizeram. Você faça a sua parte e deixa o resto com Deus. O problema é que a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer que os outros façam a dele. Qual era a minha parte? Não era estar ali? Então eu fui para lá. Eu tomei a bronca, não fiquei com raiva do pastor porque eu tomei bronca, não. Eu fiz, e aí depois passou um tempo, ele mesmo ainda falou do culto. Deu uma bronca, falou, gente, que tá veio aqui orar sozinha, fica aqui de jejum direto aqui. Eu trabalhava na igreja, ele via que chegava lá que estava em jejum. Aí falou, mas aí deu uma bronca, aí os jovens também. Mas primeiro eu tive que tomar uma posição. Depois essas coisas foram acontecendo, os jovens foram se despertando, o pastor foi falando, aí a reunião começou a aparecer, aí aqueles que foram da reunião, gostaram da reunião, começaram a levar outros jovens, começaram a levar os colegas que não eram crentes. Nós ganhamos almas para Jesus em culto de em reunião de ensaio de mocidade, que a gente lia um texto, a gente fazia oração e depois começava o ensaio. E aí nós ganhamos almas para Jesus ali. Mas nós temos que nos posicionar. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo que venha, mas não vem. Ninguém vem, então também não vem. Aí o outro fala a mesma coisa, ninguém vem, também não vem. Ou, pior, como acontecia em Jerusalém. Mas todo mundo faz, eu também faço. Todo mundo está pecando, todo mundo está adorando, todo mundo está fazendo coisa errada, eu faço também. Nós todos somos profetas do Deus Altíssimo. Nós temos uma missão aqui na terra, que é orar, que é buscar, que é clamar, que é interceder por aqueles que ainda não conhecem a palavra. Não precisa ser um chamado profético no sentido de entregar revelação e profecia, não. A maior revelação é a palavra e nós temos que fazer isso. Você é responsável, sim. Você não precisa ter Deus ter falado contigo, eu estou te chamando para profeta, não precisa não. Deus já chamou aqui na palavra. Para todos nós, que entregou a vida para Jesus, conheceu Jesus, já tem uma missão de sair falando. Lembra do endemoniado gadareno? No mesmo dia, aquele homem, ninguém conseguia domar aquele homem, ninguém conseguia amarrar aquele homem, ele arrancava as correntes de ferro. Pensa comigo, ele foi liberto por Jesus, conversou um tempinho ali com Jesus, a gente não sabe quanto tempo, se foram algumas horas, se foi, a gente não sabe quanto tempo foi. Ele queria seguir Jesus porque ele tinha muito para aprender. Jesus falou, não, vai para a tua casa, vai para os céus e conta o que Deus fez na tua vida. Um homem super endemoniado, acabou de se converter e ele já sai como missionário na sua cidade. Decápolis. 10 cidades. Imagina. E ele foi para lá, para o lugar, deu para a região ali onde ele estava, e perfeitamente mais provavelmente no lugar que ele morava. Ali ele começou a falar de Jesus. Ali ele começou a anunciar, a falar do amor de Deus. Um profeta de Deus estava profetizando para aquele povo ali acerca de Jesus. Mas nós vimos aqui que pela segunda vez o Senhor fala então com Jeremias. E no capítulo 12, Jeremias então começa a lamentar aquela situação lá, toda aquilo que ele estava vivendo, as profecias que ele recebia do Senhor, ele entregava, e o povo tinha, no final do capítulo 11, conspirado contra Jeremias para matar. Porque tem gente que é assim, você não tem que profetizar contra a minha vida não quero você me repreendendo, não quero você me corrigindo. Às vezes já aconteceu de eu orar por uma pessoa e vou entregar uma palavra, não pastor, eu só quero que você ore por mim, eu não quero a palavra. Porque eu não entendo nada disso aí, eu só quero que você ore por mim. Tá bom. Vou fazer o quê? Continua orando pela vida da pessoa, que Deus um dia quebrante o coração dela lá. Isso acontece? De fato acontece. Acontece, uma vez uma pessoa que frequentou aqui a igreja conosco, um dia eu fiquei sabendo que ela estava comentando que a pastora ela faltou, aí fulano, tá tudo bem com você? Você não vê se aconteceu alguma coisa? Só para saber se ela estava bem. E aí ela comentou com outra pessoa, essa pastora fica se metendo na minha vida, que ela pensa que ela é, para se meter na minha vida. Eu não estava metendo na minha vida, eu não fui na sua casa, eu não fiz nada disso. Eu só perguntei, tá tudo bem com você? Então tem gente que não quer. Ela quer receber oração,
está endemoniada, está com doente, está com problema no lar, quer que você ore, que ela seja curada e que ela continue a levar a vida dela de pecado. Era isso que acontecia e hoje já continua acontecendo. Agora a minha parte é continuar orando, tendo misericórdia e buscando. Senhor, tem misericórdia dessas almas, eles não te conhecem, não entendem a tua vontade, não compreendem os teus planos. É isso que o Senhor está falando conosco. E aí o Senhor fala com Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que eles digam coisas boas. Ô Jeremias, você está reclamando de que até a tua própria casa se levantou contra você. Mesmo que na tua frente eles falarem coisas boas, por trás eles estão falando coisas horríveis de você. Se você não consegue coisas pequenas, como é que você vai conseguir coisas grandes? Vai embora, Jeremias. Vai pra frente. Eu estou mandando você fazer, você fala e acabou. O que Deus mandar falar, você vai falar e pronto. E olha que Jeremias sofreu. É considerado um profeta chorão. Quando a gente estuda no seminário, a gente aprende que Jeremias é um profeta chorão. Porque ele chorou, ele derramou muitas lágrimas, ele foi oprimido muitas vezes, foi preso. Ele sofreu muitas vezes. Mas para anunciar aquele povo que Deus queria ter misericórdia. Ô geraçãozinha dura. E aí vem a devastação do profeta. E aí Deus também fala com aqueles que devastaram, por causa da ira com que devastaram a cidade de Deus, o povo de Deus. Capítulo 12, versículo 8. Diz assim, olha, tornou-se a minha herança para mim como um leão da floresta, ou seja, como aquele que se levanta contra mim. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. Na tradução da linguagem viva, diz assim, eu tratei como se eu não gostasse deles. Ou seja, eu os aborreci por isso. Eu os tratei como se eu não gostasse deles por causa do que eles fizeram. Não é que eu deixei de amar Jerusalém. Deus nunca vai deixar o seu amor por Jerusalém. Deus nunca vai deixar o seu amor para com o povo de Israel. Está escrito isso no livro de Apocalipse, fala sobre o povo vai ser restaurado. Deus vai resgatar o povo dele, ainda que lá no final Deus vai resgatar. Deus chamou esse povo para si, ele vai resgatar, ainda que por causa do pecado eles vivam sofrendo como a gente vê hoje. Mas ainda assim, tão pequenininha aquela nação, não deixa de ser nação. Andaram espalhados e errantes. Quantas vezes a gente ouviu falar, eu não sei aí, não sou professora de história, mas alguém já ouviu falar que uma outra nação, depois de tantos séculos, voltou a ser nação? Porque o país de Israel foi tomado, foi saqueado por muitos povos durante muitos anos. Aquela regiãozinha é disputadíssima. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, ela volta a ser nação. Os povos começam a voltar, né? Que estavam no Brasil, que estavam em vários países, começam a voltar para a sua nação. Onde a gente escuta isso na história? Não existe um precedente depois de tantos séculos. Porque Deus tem um plano com a vida daquele povo. Deus tem um plano na vida de muita gente. Só que alguns, infelizmente, só no leito de morte é que voltam para Jesus. Mas é melhor que vivam e sirvam ao Senhor em paz. E é para isso que nós aqui estamos orando, buscando e clamando e ensinando e jejuando e orando. E nos colocando de luto por causa destas almas, para que o Senhor tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia da sua casa, da sua família. Deus tenha misericórdia da tua vida. Capítulo 13, no versículo 11, tem
a passagem do cativeiro que o Senhor representa através de um cinto de linho. Antes de eu ler o versículo 5, o versículo 11, eu quero falar rapidamente. Deus fala com Jeremias, Jeremias vai lá e compra um cinto. Aí Jeremias compra um cinto, coloca ele nos teus lombos. Jeremias amarra o cinto lá, um cinto tão bonito, novinho, ó, e vai desfilar com o cinto. Depois de um tempo, o Senhor fala com ele, Jeremias, agora tira esse cinto que está no teu lombo e vai lá, perto do mar, ali nas pedras, e coloca esse cinto ali entre as pedras, enterra ele ali. Aí Jeremias enterra o cinto e volta a viver a sua vida sem o seu cinto. Bonitinho, novinho, está lá enterrado. Passou um tempo, o Senhor fala com ele, Jeremias, vai lá, pega aquele cinto que você enterrou e desenterra ele. Quando Jeremias desenterra ele, está tudo apodrecido, está estragado. Um tempo havia se passado e aquele cinto havia se decomposto, estava rasgado, ruído, podre, não servia para nada. E aqui no versículo 11 o Senhor explica para ele, porque o cinto está ligado aos lombos do homem, assim como eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me servir por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Eu peguei Israel e os amarrei comigo, e eu os trazia comigo. O cinto, onde você vai, ele vai com você. Você amarrou um cinto aqui, aonde você vai, ele vai contigo. E o Senhor fala com Israel, eu amarrei vocês aqui nos meus lombos, para que vocês fossem meus, e para que vocês estivessem comigo aonde eu estivesse. Mas vocês me rejeitaram. Esse tempo que o cinto ficava lá, vocês me rejeitaram. Não serve mais para nada agora, é um povo que está adorando outros deuses. Vocês vão passar, vocês vão sofrer, vocês vão para outra terra, vocês vão ficar em cativeiro, para que vocês entendam o que é estar longe de mim de verdade, para que vocês possam avaliar o que é ficar longe do Senhor, porque vocês estão aqui em Jerusalém, usufruindo na verdade das benesses, das orações do profeta, das benesses de uma terra que mana leite e mel. Agora vocês vão para uma outra terra, ficar cativos, servir escravos. Os filhos de vocês vão ser eunucos dos reis, vocês vão trabalhar para outras nações. Essa terra aqui vai ficar cheia de leões, vai ficar cheia de outros povos, para que vocês entendam. Então às vezes Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte, nos permite passar por situações para que porventura nós venhamos nos voltar para Deus. E a missão do profeta é fazer isso, é continuar falando para a pessoa do amor de Deus, para que ela se volte para Deus. Você está passando por essa luta, você se afastou dos caminhos do Senhor, mas Deus te ama, Deus quer você de volta. Essa é a missão do profeta, e não mudou. 14, capítulo 14, versículo 11, Deus fala novamente: disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Olha aí, Deus fala pela terceira vez. Pela terceira vez o Senhor fala. E Jeremias fala: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeiramente nesse lugar. Eu estou falando para o povo se converter, mas tem outro profeta lá falando para ele que não vai ter fome, que não vai ter peste, que não vai ter espada. Por isso esse povo está confuso, por isso esse povo está perdido, está desorientado. As pessoas ficam procurando profecia de um lado para o outro, profecias que lhes agradem os ouvidos. Eu acho interessante quando eu escuto alguém falar que é profeta e que vai fazer uma profecia. Foi o que eu falei no ano passado, está usurpando o lugar de Deus, usurpando o lugar do Espírito dentro da igreja. Quem fala é o Espírito. Se eu vou fazer uma profecia para você, não é o Espírito, sou eu. Eu posso falar daquilo que está aqui dentro, mas não sou eu que estou fazendo. Eu vou te entregar aquilo que o Senhor já falou, eu vou te mostrar aquilo que o Senhor já ensinou, eu vou te mostrar aquilo que está escrito.
para que você entenda, para que você se converta, para que você seja curada. Aí não estou fazendo a profecia está aqui já. Foi o Espírito Santo que deu, e eu vou simplesmente passar lá para você. Ou se o Espírito me revelar alguma coisa, aí eu vou passar para você. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, eu oro por uma pessoa e a pessoa, pastor, Deus não te deu uma palavra? Não, não deu não. Se Deus não deu, eu falo. Mas eu até peço para Deus não dar, porque esse negócio de dar profecia pela internet, e uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei, eu ouvi uma versão da história. Se eu não vigiar, eu posso me deixar induzir pela versão da pessoa e a história não é nada daquela. Às vezes a pessoa está falando, não é nem que ela queira mentir, mas ela está falando daquilo que ela vê, mas ela não consegue enxergar o lado dela, ela não consegue perceber as coisas que estão ao seu redor, nem o próprio mal que ela já fez dentro daquela situação, os seus erros, às vezes a pessoa não enxerga. Aí eu vou profetizar de acordo com aquilo que ela me falou e vou falar besteira. Estarei sendo arrogante e prepotente, porque Deus não mandou. Então nós temos que tomar cuidado. A profecia, o profeta ele é usado por Deus para mostrar a misericórdia de Deus. E eu só posso mostrar a misericórdia de Deus se eu primeiro tiver misericórdia no meu coração. Você não vai poder mostrar misericórdia para as pessoas que estão ao seu redor se você tiver misericórdia. Não importa o que elas fizeram contra a tua vida, não. Pensa aqui, pensa quando Jeremias sofreu. Gente, Jeremias foi lançado num poço. No poço onde tinha uns cadáveres ali, está tudo podre ali, fedendo, sem comida, sem água. Ficou ali. E depois ele sai daquela cova e ele vai orar para aquele povo. Jesus falou com a irmã sobre orar pelo próximo. Tem que orar. Deus mandou orar. Quem é você para dizer que não vai? Quem é você para dizer que você não quer aquela vida? Quem é você para julgar aquela pessoa? Quando os fariseus chegaram perto de Jesus, porque tinha uma mulher lá, a mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Pensa, qual era a situação daquela mulher? Aquela mulher devia estar mal vestida, ter se enrolado num lençol, numa coisa lá, para sair, chegando até Jesus ali, descoberta, que as mulheres andavam com aqueles véus no cabelo, descoberta lá, enrolada, já está toda machucada, porque eles não devem ter levado ela com nenhuma delicadeza, né? Porque urgente chegar onde Jesus estava, eles não podiam se deter. Aquela mulher sai arrastada, arranhada, deve ter caído pelo chão, levantado. A gente vê como é que Jesus foi conduzido nesses filmes, né? Porque era normalmente como eram feitas as coisas. Agora você imagina, aquela mulher chegou ali diante de Jesus, aqueles homens ali, já com pedra na mão. Vamos apedrejar essa mulher. Agora ele não vai ter para onde fugir. A primeira coisa, quando eu li esse texto, eu me lembro que eu pensei assim, cadê o homem? Cadê o homem? Ela não foi pega em adultério? A Bíblia diz que os dois tinham que ser apedrejados. Ali só aparece a mulher. Não aparece o homem. Cadê o homem? Não fugiu? Ou eles deram guarita para o homem? Eu não estava preocupado em cumprir a lei, não, porque se tivesse preocupado em cumprir a lei, levavam os dois para Jesus. Eles só queriam ter um motivo para acusar Jesus. Agora ele não vai poder dizer que não faz. Ele não vai poder dizer que ela não pode ser apedrejada, porque afinal de contas, se ele falar isso, ele está contra a lei. Agora a gente pegou Jesus de jeito. Jesus fica lá bem tranquilo, escrevendo na terra. Devia estar com alguns discípulos, devia estar dando alguma palestra lá para alguém. Continua lá, de boa. E aí, Jesus fala, quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra. Pronto. Não estou dizendo que não deva tirar pedra, não, pode tirar. Mas se você estiver sem pecado. Eita. E a Bíblia diz que começando dos mais velhos até os mais novos, todos foram embora. Todos saíram dali, os acusadores. E Jesus perguntou, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. É essa a missão do profeta. Jesus foi um profeta, não esqueça disso. Ele é filho de Deus, mas Moisés fala, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele é um profeta de Deus. Então, é isso que o Senhor quer de nós, que a gente venha se posicionar como profeta de Deus, mas usando de misericórdia para com o nosso próximo. Não é apontando o dedo, não.
Não é apontando o dedo, não é mostrando o pecado, não. É mostrando para aquela pessoa que existe um Deus misericordioso que quer salvar, que quer resgatar, que quer levar para morar no céu. Então nós lemos aqui, pela terceira vez o Senhor fala para ele não orar. 14:21 diz assim: não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória, lembra-te, não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades do gentio alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, pois portanto em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Deus acabou de falar pela terceira vez para ele não orar, e estava ele orando, estava ele clamando pelo povo. É isso que a gente precisa aprender. Deus sabia qual era o coração de Jeremias, e Deus incitava Jeremias para ver qual era a atitude dele. E Deus quer ver hoje qual é a nossa atitude. Você vai se lembrar, você vai saber abençoar, você vai saber entender e compreender o pecado do próximo e ter misericórdia dele? Se você sabe, você está preparado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, profeta de Deus, porque Deus requer isso de nós. Versículo 15, para a gente encerrar. Capítulo 15, versículos 10, a partir do 10. Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Ou seja, eu não tenho dinheiro emprestado, eu não tomei nada emprestado de ninguém. E todavia cada um deles me amaldiçoa. Diz o Senhor: de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Eu ainda vou te honrar, Jeremias. Você está sofrendo por causa desse povo, mas eu ainda vou te honrar, Jeremias. Nós às vezes sofremos, mas se eu sofrer de acordo com a vontade do Senhor, sem sair da presença do Senhor, sabendo me conduzir como homem de Deus, como mulher de Deus, Deus vai honrar. Se eu permanecer. Deus fala não ora, Jeremias continua orando. Deus fala não ora, Jeremias continua orando. Deus fala pela terceira vez não ora, Jeremias continua orando. Continua orando, aí Deus fala: eu vou te honrar. Esses seus inimigos, antes de se levantaram contra você, porque você está profetizando que eu mandei, diante desses, eu vou te honrar. Então Deus tem algo para fazer na nossa vida, mas eu tenho que orar, clamar e pedir a Deus misericórdia pelos meus inimigos. Porque aquele povo se fez inimigo. Não era povo santinho, não. Não era povo santinho, não. Era povo avarento, que prestava com usura, que matava. Era povo que oferecia sacrifício a deuses estranhos. Era povo que vivia no pecado da promiscuidade. Era povo que estava desonrando o Senhor. E Deus, e Jeremias orando e clamando ao Senhor por aquele povo. E aí? O teu inimigo é pior do que esse aqui? Eu tenho tentado matar você, como esses aqui tentaram matar Jeremias? E ele continuava orando? Era um povo idólatra, oferecia sacrifícios a deuses pagãos. O povo de Israel estava oferecendo até os filhos a deuses pagãos. O teu inimigo é pior do que esse, que você não possa orar por ele? Eu quero que você reflita nisso. E ore, e peça: Senhor, me dá um coração misericordioso. Me dá um coração quebrantado. Me dá um coração amoroso para com o meu próximo. Porque o profeta de Deus é um homem de misericórdia. Amém?